Oi, eu sou o Rodrigo e essa é a tua vez. Tua vez é o episódio bônus de Onde Eu Tava Quando Aquilo Aconteceu, que sempre sai depois do episódio com as minhas histórias. Antes de entrar nas histórias dos ouvintes, dos leitores, eu fico pensando se você que tá aí do outro lado, se você tem vontade de fazer um podcast para contar as suas histórias. Tipo um podcast que nem esse aqui, ou um documental, um narrativo, enfim, contar histórias em áudio. Se você tá na pilha de aprender a fazer o planejamento, fazer uma boa entrevista, escrever um bom roteiro, fazer uma narração natural, editar o áudio de um jeito criativo, eu quero só te avisar que há mais de 5 anos eu faço uma oficina de podcasts e narrativa em áudio, com encontros online passando por todas essas etapas de produção. Mais de 700 pessoas já fizeram esse curso e tem turma nova com inscrição aberta. Então entra lá em oficinadepodcasts.com, lá tem todos os detalhes. Inclusive, se em vez de um curso você prefere uma consultoria personalizada para acompanhar o seu podcast ou alguma etapa da sua produção, sei lá, um feedback no roteiro, uma direção de locução para sua fala ficar bem conversada, tipo o jeito como eu falo aqui, né? Tudo isso eu tô lendo num roteiro. Tudo que eu falo aqui no Onde Eu Tava, eu tô lendo. Mas a ideia é parecer que eu não tô lendo, entendeu? Se você quer aprender ou até se você precisa de alguém para fazer alguma etapa para você, lá no site tem todas essas opções, oficinadepodcasts.com, beleza? Aqui no Onde Eu Tava Quando Aquilo Aconteceu, você já sabe como é que funciona, né? É uma coleção de histórias pessoais, eu já publiquei 6 episódios com as minhas histórias, e 15 dias depois de cada episódio sai o Tua Vez, que é esse aqui, é o episódio bônus com as histórias dos ouvintes e dos leitores. Então se você quiser mandar a sua história, pode mandar. Pode ser por áudio no Telegram t.me/onde eu tava. Ou pode ser por texto, no e-mail ondeeutavapodcast@gmail.com, no Instagram, Onde Eu Tava Podcast, ou nos comentários do Substack. Lá no Substack eu também publico os episódios em formato de newsletter. É tudo de graça, mas se você acredita nesse projeto, tem a opção da assinatura paga, e aí você recebe uma edição extra da newsletter com mais bastidores, e você ainda entra para o nosso grupo no WhatsApp. Hoje, nessa edição do Tua Vez, eu peguei só comentários que vieram em texto, seja no e-mail, no Substack, no Instagram, no Telegram. Então, você que está pensando aí, eu tenho uma história, mas eu não gosto de contar em áudio, tudo bem, manda em texto que eu conto para você. É o que eu vou fazer agora. O episódio anterior foi o Navio de Guerra, sobre a aventura que eu vivi num porta-aviões americano, fazendo uma reportagem a pedido do Ricardo Boechat. Muita gente comentou sobre o Boechat, já eu vou trazer alguns desses comentários aqui, mas hoje eu vou abrir com uma história que tem a ver com lugares perigosos, né? Como aconteceu comigo no porta-aviões e como também aconteceu comigo na viagem para o Pantanal e para Bonito. Não sei se você já ouviu o episódio 2, A Conchinha. Não que Pantanal e Bonito seja necessariamente perigoso, mas lá eu conto que eu quase levei um tombo fatal na Gruta do Lago Azul e eu salvei a vida de uma amiga que quase caiu numa corredeira em Bonito. Pois é, a Marcela Nascimento mandou lá na DM do Instagram do Onde Eu Tava, @ondeeutavapodcast, segue lá. A Marcela mandou uma história parecida com essa que eu vivi em Bonito, só que num lugar um pouquinho mais perigoso, um vulcão. O relato começa com a Marcela dizendo que ela é a pior contadora de histórias do mundo, e ela está completamente errada nessa avaliação, porque ela contou muito bem. Inclusive ela diz que a mãe dela é contadora de histórias, então tá tudo em casa. A Marcela, assim como eu, ela também já visitou a Gruta do Lago Azul em Bonito, mas a história que ela mandou foi em outro lugar. Ela trabalhava como professora universitária e fez uma viagem para apresentar um trabalho numa conferência no Chile, na cidade de Concepción. E aí ela diz assim: como eu já estava lá, por que não dar uma esticadinha até a Patagônia e subir um vulcão? Pô, Marcela, por que não, né? Por que não? Essa resposta não é muito difícil, né? Se eu já fiquei tenso na Gruta do Lago Azul, imagina subir um vulcão na Patagônia. Mas é óbvio que ela foi, né? Se ela não tivesse ido, eu não teria essa história. Isso foi em 2016
e a Marcela, claro, não imaginou que alguma coisa pudesse dar errado. Então eu vou aproveitar que onde eu estava é cheio de desvios, eu já vou pedir licença para a Marcela e eu vou fazer um desvio na história dela rapidinho, que eu lembrei que eu recebi um outro relato que também é de 2016 e também é sobre imaginar que as coisas podem dar errado. Daqui a pouco eu volto para Marcela, segura aí. Eu recebi um e-mail da Lívia Porto, que é uma pessoa muito querida e está sempre acompanhando as histórias lá pelo Blue Sky. Onde eu estava também tá no Blue Sky, tá? Você pode seguir por lá também. Enfim, a Lívia me mandou um e-mail que começa assim: Oi amigo, deixa eu contar rapidinho o meu contato com o Ricardo Boechat. Como eu falei, o Boechat é um personagem do último episódio, né? Jornalista muito conhecido, que morreu num acidente de helicóptero. Então muita gente que comentou nesse episódio lembrou de algum convívio com o Boechat. O da Lívia não foi exatamente um convívio, mas aconteceu ali num período entre 2016 e 2019, quando ela dava aula de português para um grupo de pessoas surdas no centro do Rio de Janeiro. Era um trajeto longo de ônibus até chegar lá, e ela ia ouvindo o Boechat na Band News FM, ele tinha o programa de manhã. A Lívia fala assim: eu sempre fui admiradora do trabalho e da língua ferina do Careca. O Boechat era chamado de Careca, né? Ele mesmo brincava com isso. E ela segue: ele já tinha contado algumas vezes dos posicionamentos políticos que ele tinha, o quanto havia se decepcionado com setores dos vários espectros. Me parecia ser um cara muito sensato, embora também detestado por muita gente. E a Lívia também faz um desvio para contar que naquele caso da queda do avião da Chapecoense, que também foi em 2016, ela acompanhou toda a cobertura com o Boechat na rádio. Um dia eu ainda vou contar aqui a minha experiência nesse caso do acidente da Chape. Eu quase contei, né, no episódio 2. Eu até cito, mas aí eu não quis pesar muito o clima, porque aquele episódio já estava com muita tragédia. Então, voltando para o relato da Lívia, eu falei que tinha a ver com a previsão ou o sentimento de que as coisas vão dar errado, né? Então ouve só o que rolou com ela. E isso aí já foi em 2019. Um dia eu ainda estava em casa me arrumando para ir trabalhar, mais precisamente passando roupa, e me ocorreu um pensamento macabro. E se o Boechat morrer? Como é que ficam as meninas? Isso foi do absoluto nada. Ele falava tanto das gurias que ele teve com a Doce Verusca que eu realmente me preocupei com ele, com as filhas e com a esposa. Não vou saber o dia certinho, mas creio que essa, entre aspas, revelação tenha acontecido uns 12 dias antes da queda fatídica daquele helicóptero. Pois é, a queda do helicóptero foi no dia 11 de fevereiro de 2019. A Lívia, poucos dias antes, teve esse pensamento sobre a morte do Boechat. Eu não acreditava nos meus olhos e nos meus ouvidos quando soube da notícia, primeiro pela própria rádio e depois pela Globo. Uma dor e uma sensação de perda que eu nem consigo classificar. E eu era só uma ouvinte. Acho que se eu troquei mensagem com ele foi uma única vez, se não me engano por e-mail ou SMS. Mas eu era fã. Ele faz uma falta danada. Lívia, muita gente tinha essa relação com o Boechat, né? Mesmo sem conhecer, sem ter convivido. E isso tem um pouco a ver com a magia do áudio também, né? Do rádio, vale para podcast também. Você cria uma conexão com quem está falando ali. Então, Lívia, obrigado por ter mandado esse relato, que pode ter sido, claro, uma coincidência você ter pensado na morte dele poucos dias antes dele morrer, mas eu imagino a sensação estranha que ficou para você. E esse relato, claro, simboliza bastante essa relação das pessoas com o Boechat e vale como uma homenagem ao Careca, que realmente faz muita falta hoje. Antes de voltar para Marcela no vulcão, eu vou só fazer mais um desvio, juro que é o último, para passar por um outro relato que também tem a ver com o Boechat, só para não perder o gancho. Foi uma mensagem que eu recebi do Arthur Ankercrone de São Paulo. Ele trabalhou com o Boechat na Band entre 2009 e 2012. O Arthur era editor de imagens e ele diz assim: conversei pouquíssimas vezes diretamente com o Boechat, mas dava para perceber que ele era um cara muito bacana. Quando fomos cobrir a Copa do Mundo na África do Sul, ele e os apresentadores da Band viajaram na primeira classe do avião, enquanto nós, do chão de fábrica, ficamos na turma do fundão. E não é que uma hora o Boechat veio para o nosso lado e passou um bom tempo ali contando piada. Acredito que ele achava a nossa companhia ali mais divertida. Isso era bem a cara do Boechat mesmo. E o Arthur também lembrou de uma outra aventura, e aí não tem nada a ver com o Boechat, mas tem a ver com a minha história no navio de guerra. Se você ouviu o episódio, você sabe que eu cheguei passando mal por causa do pouso do avião, que foi muito brusco. E era um navio, né? Ficava balançando. Aí o Arthur lembrou de uma cobertura que ele fez em 1997. Ele conta assim:
O perrengue que você passou me fez lembrar a cobertura de uma prova de natação muito famosa no litoral paulista, onde os competidores nadam até a Laje de Santos, uma formação rochosa no mar, e voltam até a praia. Eu e o cinegrafista conseguimos nos credenciar para ir num barco dos salva-vidas, para acompanhar os nadadores. Num determinado momento, olhei para o lado e vi que o cinegrafista não estava assim muito bem. Barquinho balançando de lá para cá, eu percebi onde aquilo ia dar, peguei a câmera dele e continuei gravando os nadadores que passavam do lado do barco. Pela visão periférica, eu vi que o cinegrafista começou a vomitar no mar. Aqui eu só vou fazer um parêntese porque eu prometi que eu não ia mais contar a história de vomitar nesse podcast, né? Mas não sou eu que estou contando, é o Arthur, não tem nada com isso. O cinegrafista dele é que estava vomitando na água, o que inclusive teve um certo impacto na prova. Ele diz assim, ó, eu percebi alguns nadadores fazendo, digamos, um desvio de rota. Até terminar a prova e voltarmos para o pier, o nosso amigo continuou verde e mareado. É isso, Arthur. Pelo menos quando eu passei mal no navio, eu só prejudiquei a minha própria cobertura, né? Seu cinegrafista criou uma situação também para quem estava ali na prova, mas eu entendo ele. Se fosse eu, acho que teria acontecido a mesma coisa. Obrigado, Arthur, por mandar esse relato, tá? Agora sim, eu vou voltar para Marcela Nascimento lá no vulcão no Chile, porque na história da Marcela, assim como na história do cinegrafista, quem passou algum perigo não foi só ela, foi quem estava com ela. Quando acabou a conferência lá em Concepción, ela pegou um ônibus e se mandou para a Patagônia. Preste atenção. Eu procurei uma empresa, assinei o termo de responsabilidade e fui esperar a janela meteorológica para poder subir o vulcão. Peraí, rapidinho. Desculpa ter que fazer mais um parêntese, mas uma viagem que você tem que assinar um termo de responsabilidade já tá errado, né? Já é um convite para não ir. Só que a Marcela foi, óbvio. E esse negócio de esperar a janela com as condições ideais de clima foi meio em cima do laço. Eu esperei 2 dias, mas eu só tinha 3 dias para voltar. Se não fosse naquele dia, não dava mais. E deu. Eu subi com um grupo e eu, com 36 anos na época, era a mais velha do grupo. Aos poucos as pessoas foram desistindo ou ficando para trás. Um dos guias decidiu subir comigo e o outro guia ficou com as outras pessoas que estavam indo mais devagar. Eu terminei a subida, foi super divertido, e umas 2 horas depois algumas pessoas do grupo chegaram com um outro guia, mas já estava muito tarde e a gente precisava descer. Bom, primeiro que a Marcela realmente brilhou aqui, tá? Se ela chegou 2 horas antes do resto do grupo, ela realmente estava com o condicionamento em dia, só que chegar lá em cima do vulcão é uma coisa, descer é outra coisa. Nós tínhamos uma picareta de gelo, alguns crampons eu nem sei se fala assim, mas são aqueles ganchos que você prende na bota para dar mais atrito no gelo, né? Era gelo, era o Chile. Nós tínhamos uma prancha para descer escorregando e nenhum preparo. A primeira descida terminava num penhasco onde já tinha havido mortes. Você ouviu? Eu vou ler de novo essa frase, tá? A primeira descida terminava num penhasco onde já tinha havido mortes. Ok? O guia mostrou como descia, como usava a picareta para ir parando e pediu para eu ir descendo primeiro porque eu tinha mais experiência com trilhas e aventuras e talvez um condicionamento melhor. Realmente, né? Chegou lá em cima 2 horas antes do povo, se eu fosse o guia eu faria a mesma coisa, mandava você na frente. Bom, aí é que o negócio vai ficar sério. Comecei a minha descida e nisso veio descendo uma colega peruana. Ela não estava conseguindo usar a picareta, então eu travei a minha picareta e parei nós duas, antes do penhasco. Na hora eu pensei que não era nada, achei que eu só estava dando uma ajudinha. Mas quando a gente se levantou, ela me abraçou e falou que ela realmente não estava conseguindo parar na descida. Ela ia direto para o penhasco. Só lembrando, o tal penhasco onde tinha havido mortes. Durante toda a descida ela ficou muito grata e falando que eu salvei a vida dela. E salvou mesmo, né, Marcela? Assim como eu acredito que eu salvei a vida da minha amiga Letícia lá na corredeira em Bonito. A Marcela e a peruana ficaram amigas no Facebook depois, se falaram durante muito tempo, mas depois perderam contato. E ela termina dizendo assim: nunca achei essa história nada demais, mas outro dia contei para minha filha e ela achou espetacular e falou para eu te mandar. Marcela, a sua filha tá certíssima. Você simplesmente salvou uma vida na beira de um penhasco num vulcão no Chile. Se isso não é espetacular, aí eu realmente não sei o que é espetacular. Agora, tem uma coisa. Depois disso, você tá desafiada, não a subir num vulcão de novo, mas você tá desafiada a procurar de novo a sua amiga peruana e mandar esse episódio para ela. Combinado?
Muito obrigado a Marcela Nascimento, ao Arthur Ankercrone, a Lívia Porto, a todo mundo que deixou comentários, seja no Spotify, no Instagram, no Substack, no Telegram, a Ana Sofia, que contou no último episódio, Tua Vez, a história da selfie com o pinguim, você lembra? Ela deixou um comentário lá no Spotify, dizendo que adora a forma como eu entrelaço as histórias aqui onde eu tava, e a Ana também fez isso muito bem, né? Contando a história lá do pinguim. Se você ainda não escutou, procura aí. Quem também deixou comentário no Spotify dizendo que gostou do episódio anterior foi a Cecília Santos, que é outra querida e é ótima contadora de histórias. A Cecília tem uma newsletter no Substack chamada Histórias de Insanidade e um podcast chamado Insanidade Criativa. Então procura aí os trabalhos da Cecília, que ela é demais. Falando em queridas, Angelina Nunes, grande jornalista, mandou mensagem pelo Telegram falando que riu muito no episódio do navio e também teve uns gatilhos profissionais, porque eu falo ali, né, de pautas arriscadas, de demissões, de passaralhos, enfim, jornalista tem muito gatilho com isso. E a Angelina já se enfiou em muita aventura jornalística por aí, qualquer dia ela chega aqui para contar umas histórias também. E ela termina perguntando: você já pensou em escrever um livro de crônicas de redação? Ô Angelina, você não fica me dando ideia não, tá? Eu e a Angelina, a gente é meio assim, a gente fica um dando ideia pro outro e aí depois a gente fica todo encalacrado para conseguir fazer as coisas. As minhas horas vagas já estão tomadas por 2 podcasts, esse aqui e o Vida de Jornalista, né, que eu já faço há vários anos. Então o livro fica aí para um outro momento, por enquanto eu tô nos podcasts. Aliás, falando em podcasts, só para reforçar, tanto a Angelina quanto a Cecília, as duas que eu citei agora, as duas já passaram pelas minhas oficinas e mais de uma vez. Cada uma já fez mais de um curso, então significa que elas gostaram, né? Se você também quiser fazer a oficina ou se você precisa de uma consultoria, de um acompanhamento, entra lá no site para pegar as informações, oficinadepodcasts.com. O link também está na descrição do episódio. E na descrição também tem os links para você apoiar o Onde Eu Tava quando aquilo aconteceu com uma assinatura mensal. Pode ser pelo próprio Substack, pelo Apoia-se ou direto pelo Pix. Você escolhe aí o que fica mais confortável para você. E aí você ainda ganha acesso a uma edição extra da newsletter e ao nosso grupo do WhatsApp pra gente fofocar um pouquinho mais, né? Que ninguém é de ferro. Então promete para mim que você vai pensar com carinho nessa possibilidade. Esse apoio é muito importante para esse projeto seguir em frente. Deixa aí um comentário, espalha o Onde Eu Tava, posta nas suas redes, manda para quem você acha que vai gostar e muito obrigado por ficar até o fim. Até a próxima. Valeu!